E aí, tudo certo? Vamos mergulhar num guia prático para lidar com uma das situações mais temidas no poker: a pressão de jogar com um stack curto, ou seja, com poucas fichas. Mas vamos pensar um pouco. O que realmente assombra quem está na mesa? Não é só uma mão ruim ou um blefe que não passa. É algo bem mais profundo que isso. São os fantasmas do short stack, aquele medo que simplesmente paralisa, a dúvida que faz a gente cometer erros caríssimos e, claro, aquela sensação de que o fim do torneio está logo ali. Nessa nossa análise, a gente vai aprender a exorcizar esses fantasmas de uma vez por todas. Ok, vamos ao que interessa. Para a gente achar a solução, primeiro a gente tem que entender bem o problema, né? A questão é que, conforme as fichas vão diminuindo, as nossas opções também parecem sumir, e é aí que a pressão pega de verdade. E olha, a solução aqui não tem nada de mágica, não é nenhum truque. É, na verdade, um plano de estudos bem lógico, cronológico. A fonte desta análise deixa isso bem claro. Para dominar o jogo short stack, o ponto de partida é organizar o pré-flop. Então vamos para a primeira parte do nosso manual, a estratégia pré-flop. É aqui que a gente constrói a base, o alicerce para jogar com confiança, mesmo quando o castelo de fichas não está tão alto. Olha só que interessante essa tabela. Ela simplifica tudo de uma maneira genial. A regra básica muda completamente dependendo do tamanho do stack. Com mais de 20 big blinds, o padrão é abrir com o raise. Entre 10 e 20, a gente já começa a misturar, dando raise ou já indo all in direto. E com menos de 10, a ação principal vira o open shove. É uma mudança de chave mental que precisa acontecer. E a coisa aperta de verdade quando o stack fica super baixo. Aí o foco tem que ser cirúrgico. Essas são as situações que mais acontecem e que exigem mais estudo. A famosa guerra de blinds entre o small e o big, as aberturas do botão, do cutoff. Dominar esses cenários é o primeiro grande passo para sobreviver e, quem sabe, dobrar as fichas. Bom, a gente já sabe onde mirar. Agora a gente precisa do quê? Das ferramentas certas. Pensa nisso como o nosso kick caça-fantasma, sabe? São conceitos matemáticos que tiram a incerteza da equação e guiam a gente para tomar decisões mais lógicas. Calma, não precisa se assustar com essa matemática toda. Pensa nessa fórmula como se fosse uma espécie de oráculo, um feitiço poderoso. Ela calcula o valor esperado, o famoso EV de um chove. Basicamente, ela nos diz se ir ao win no longo prazo dá lucro ou não. Ela pesa as chances do vilão foldar contra as chances de a gente ganhar ou perder se ele pagar. E um dos pontos mais importantes aqui, talvez o ingrediente secreto dessa fórmula, é a tal da fold equity. A sacada é a seguinte: a maior parte do lucro de um chove não vem de ganhar a mão no final, mas sim do valor que a gente ganha quando o oponente simplesmente desiste das cartas dele. Essa é a verdadeira força da agressão. Essa comparação aqui é fundamental. Ela mostra os dois modos de se pensar no torneio. No começo, a gente está no modo chip V. O objetivo é acumular fichas, então os nossos ranges de mão são mais abertos. Mas aí, quando chega perto da bolha ou na mesa final, o ICM entra em campo. E aí o foco muda totalmente. Não é mais sobre acumular fichas, e sim sobre maximizar o valor em dinheiro do nosso stack. A sobrevivência se torna a prioridade e nossos ranges ficam bem mais restritos. Beleza, a gente já tem o nosso arsenal, certo? Então tá na hora de ir para o campo de batalha, porque afinal teoria sem prática não adianta nada, né? Vamos ver como essas ferramentas funcionam em cenários reais de jogo. Olha esse exemplo, que aula! Numa mesa final, o jogador com 7 e 6 de naipes diferentes no small blind. A teoria padrão, aquela de livro, diria para foldar. Só que, analisando o jeito que o oponente específico do Big Blind pagava as apostas, a jogada se transformou num chove puro, num all-in, direto e lucrativo. Isso prova que a jogada perfeita nem sempre está na teoria, mas sim na nossa capacidade de se adaptar. Agora vamos falar de outra situação que dá calafrios: defender o Big Blind com poucas fichas. Não dá para simplesmente pagar e ficar torcendo por um milagre. É preciso ter um plano de ataque, e não só uma esperança passiva. E para isso, tem uma jogada clássica e muito forte: a manobra Stop and Go. O plano é genial na sua simplicidade. Primeiro, a gente só paga o raise pré-flop com uma mão que tenha potencial, tipo cartas do mesmo naipe ou conectadas. E segundo, se o flop ajuda a nossa mão, a gente vai all-in. Isso dá uma segunda chance de usar nossa fold equity e retomar o controle da mão. E para amarrar tudo isso que a gente viu, a fonte da nossa análise traz a ferramenta definitiva, um verdadeiro manual de campo, um checklist prático para guiar a tomada de decisão em tempo real, acabando com as dúvidas e com os fantasmas. Então, no pré-flop, o checklist mental é esse aqui. Primeiro, qual o tamanho do stack e a posição na mesa. Depois, pensar no EV do chove e na fold equity.
Mas o mais importante, ajustar os ranges de mãos para os oponentes daquela mesa específica. E sempre levar em conta o impacto do ICM. Agora, defendendo o Big Blind, a lógica é parecida. Avaliar o potencial da mão e decidir o plano. É um fold, é um check/chove no flop ou é um caso para stop and go? E um detalhe crucial, nunca defenda o blind sem ter um plano claro do que fazer depois que as 3 primeiras cartas baterem na mesa. E se, por um acaso, a gente chegar no pós-flop, o que é mais raro com pouca ficha, a palavra de ordem é simplicidade. Apostar pouco em flops que nos ajudam e desistir rápido em flops ruins. Usar a posição a nosso favor e, pelo amor de Deus, evitar inflar o pote com mãos mais ou menos. O objetivo é sempre minimizar o risco e maximizar a pressão sobre os outros. E essa frase aqui, ela resume tudo. É o mantra do ICM. Em momentos decisivos, como na bolha do dinheiro ou na mesa final, sobreviver vale mais do que arriscar tudo para tentar dobrar as fichas. Gerenciar o risco é o nome do jogo. Então, depois de tudo isso, o short stack não precisa mais ser um fantasma, né? Ele pode ser uma situação estratégica que a gente domina. E aí fica a pergunta, com essas ferramentas na mão, o que o short stack vai se tornar no seu arsenal? Uma arma? Uma especialidade? Bom, aí a decisão é de cada um.